Os Estados Unidos registraram a primeira morte causada pelo vírus da gripe aviária H5N1. A vítima era um idoso com problemas de saúde que contraiu a doença após contato com as aves infectadas. As autoridades de saúde dos Estados Unidos da América confirmaram a primeira morte humana por gripe aviária H5N1 no país. A vítima, com mais de 65 anos de idade e condições de saúde pré-existentes, foi hospitalizada em dezembro após exposição a aves de quintal e selvagens na Louisiana. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o caso, embora trágico, não é inesperado devido ao potencial do vírus de causar complicações graves. Apesar disso, o risco para a população geral continua baixo, sendo mais elevado entre os trabalhadores agrícolas ou pessoas em contacto direto com as aves infectadas. O H5N1 está amplamente disseminado entre as aves no mundo todo, mas raramente afeta seres humanos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças reforça que a maioria das infecções ocorre devido à exposição direta a animais infectados. As autoridades pedem vigilância, mas destacam que o vírus não foi transmitido de pessoa para pessoa neste caso. As autoridades angolanas confirmaram hoje 5 mortes entre 25 casos suspeitos de cólera no bairro Paraíso, em Luanda. O surto levou o Ministério da Saúde a ativar medidas urgentes para conter a doença. O Ministério da Saúde de Angola ativou medidas urgentes para conter o surto, em coordenação com a Organização Mundial da Saúde, já que as vítimas apresentavam sintomas de vômitos e diarreia aquosa. Em resposta, foram realizadas desinfecções, rastreamento de contactos e investigações epidemiológicas e laboratoriais. Campanhas de sensibilização estão em curso, com distribuição de lixívia para desinfetar água e instalações sanitárias. O Ministério da Saúde alertou também para a gravidade da cólera, que pode ser fatal em poucas horas se não ser tratada a tempo. Reforçou ainda a necessidade de medidas preventivas como lavar as mãos, tratar a água e cozinhar os alimentos de forma segura. Em casos suspeitos, recomenda-se a administração de soro caseiro e a procura imediata de cuidados de saúde. E as autoridades pedem calma à população e reforçam o compromisso de proteção da saúde pública, prometendo atualizações regulares sobre a evolução do surto. O Tibete foi abalado por um terremoto de magnitude 7.1 nesta terça-feira, deixando pelo menos 126 mortos, cerca de 200 feridos e dezenas de desaparecidos. O número de réplicas já ultrapassa de 500, intensificando os desafios para os esforços de salvamento. As autoridades chinesas informaram que mais de 400 pessoas foram resgatadas, mas 3.600 casas desabaram, deixando 30.000 pessoas deslocadas. Tendas, colchas e camas dobráveis foram enviadas para abrigar as vítimas que enfrentam temperaturas abaixo de 0 grau nas áreas montanhosas com altitude média de 4.200 metros. O Ministério da Gestão de Emergências, as autoridades apelam à calma enquanto continuam os esforços para ajudar os sobreviventes e recuperar os desaparecidos. Mais de 30.000 pessoas foram obrigadas a evacuar das suas casas na zona de Pacific Palisade, em Los Angeles, devido a um incêndio florestal de grandes proporções, agravado por ventos fortes. O incêndio ameaça também cerca de 10.000 residências, muitas pertencentes a celebridades. As autoridades afirmam que a força dos ventos está a dificultar os esforços das equipas de bombeiros e a propagar o fogo para novas áreas.
O governo da Califórnia visitou a região afetada e descreveu o cenário como desolador, alertando para o risco de vida devido à intensidade dos ventos, considerada a pior em mais de uma década. Mais de 30 milhões de sudaneses enfrentam uma das piores crises humanitárias do mundo após 20 meses de guerra. A ONU apela por ajuda urgente de modo a combater a fome e o sofrimento no Sudão. No Sudão, após mais de 20 meses de guerra devastadora entre o exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, a ONU alerta para uma crise humanitária de proporções impressionantes. Segundo a diretora de operações do Gabinete de Assuntos Humanitários da ONU, 30,4 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária, sendo 20,9 milhões o foco principal do apelo de 4,2 mil milhões de dólares lançado pela organização. A fome, que já atinge 5 regiões, pode alastrar-se para 17 até abril, colocando milhões de vidas em risco. Darfur, no oeste do país, enfrenta os maiores desafios na prestação de ajuda, com bloqueios e controlos constantes. No dia 25 de dezembro, um comboio humanitário conseguiu chegar à capital, mas a assistência ainda é limitada. A ONU apela ao Conselho de Segurança e à comunidade internacional para pressionar pelo fim imediato das hostilidades. O continente africano abriga 590 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade, de um total global de 685 milhões. Isto segundo o relatório da Câmara de Energia Africana, que destaca que o acesso à eletricidade ainda é uma meta distante no continente. A eletrificação do continente africano, essencialmente para a industrialização e o desenvolvimento econômico, tem sido adiada pelos elevados custos de ligação à rede, baixo nível de rendimento, fracas infraestruturas de distribuição local e por uma procura intermitente de eletricidade, aponta o relatório O Estado de Energia Africana em 2025. Os custos econômicos de ter uma ligação à eletricidade são eles próprios uma dificuldade, já que os utilizadores não garantem uma utilização constante, podendo reduzir a utilização para baixar os seus custos, o que torna o processo de eletrificação pouco atraente para as grandes empresas energéticas. Esta disparidade salienta-se ainda no documento, demonstra a necessidade de investimentos e desenvolvimento de infraestrutura que consiga colmatar esta diferença e melhore as condições de vida no continente. O relatório destaca o papel estratégico de África na transição energética global, mas aponta uma dualidade vivida, já que por um lado tem um imenso potencial para as energias renováveis, mas por outro lida com as realidades da geração de energia fóssil e do baixo acesso à energia.